Olá, meu nome é Roberta Croda Padilha, estou representando o grupo sobre o trabalho de levantamento florístico para a criação de uma unidade de conservação de uso sustentável na categoria APA. Esse trabalho foi realizado no município de Guaraíta e para a criação de uma unidade de conservação, o objetivo da criação de uma unidade de conservação é conservar a natureza, né? A unidade de conservação, ela tem o papel de nos dar uma segurança para a perpetuidade que os serviços da natureza nos provêm, que é o básico, né, se mantenham. Então, por isso a importância da criação de uma unidade de conservação. Quem pode, então, fazer o pedido para a criação de uma unidade de conservação? Em tese, todos, né? Toda a população pode fazer o pedido. Só que normalmente esse pedido ele é feito pelo estado e o município. Normalmente o município faz o pedido do estudo técnico para a criação da unidade de conservação, né? Então o ICMBio ele exige um padrão de pedido, que normalmente são 5 etapas exigidas. Então, é receber a demanda, né, o pedido para a criação da unidade de conservação, a análise do território, existe posterior uma consulta pública para a criação dessa unidade de conservação, a proposta dessa categoria para a sociedade, depois é aprovado pela sociedade daquela comunidade, fecha-se uma proposta e é encaminhado para o Ministério do Meio Ambiente. Vai ter toda essa avaliação, rever, para ser aprovado, sim ou não. Então, existe primeiro o trabalho técnico, a consulta pública e depois a aprovação. É um trabalho um pouco demorado para criar uma unidade de conservação, um parque, por exemplo. E esse estudo, geralmente, exige vários profissionais. E um deles, o mais importante, para a criação da unidade de conservação, é o biólogo. Como ele requer vários profissionais, um dos requerimentos do estudo também é o estudo do meio físico, né? Como ele é multidisciplinar, ele precisa ter um estudo da geologia do local, né? A pedologia do solo, o clima, a hidrografia, a cobertura do solo, o estudo do meio biótico, que seria a caracterização biológica, né? Essa seria uma parte mais dos biólogos, a fitofisionomia da área, o levantamento de fauna e flora, o estudo do meio socioeconômico, né? O histórico, os aspectos socioculturais, atributos da área, levantamento fundiário e criação de mapas, né? Assim, teremos a definição de uma categoria, se seria na categoria de APA ou de APA de unidade de conservação de uso sustentável, ou, por exemplo, de proteção integral, que seria uma reserva ecológica, por exemplo, né? Então, a Constituição Federal estabelece que o poder público deve estabelecer em todas as unidades de federações, os estados, por exemplo, áreas que são de proteção ambiental. Então, áreas de unidade de conservação, seja ela uma estação ecológica ou um parque. Então, as unidades de conservação, elas podem ser divididas em duas espécies, né? As unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Isso só pode ser definido depois de ter um estudo técnico, né? Ir ao local, fazer todos esses levantamentos que o ICMBio exige. E depois desse levantamento todo, é apresentado à população uma consulta pública para ver se é aprovado. O objetivo desse trabalho foi avaliar o levantamento florístico,
Dentre todos os itens que foram apresentados do estudo para a criação de uma unidade de conservação, esse trabalho que eu estou apresentando a vocês é um trabalho que foi avaliar os dados florísticos, uma das partes da criação da unidade de conservação. Então, um dos itens seria o levantamento florístico. E esse levantamento foi feito em alguns fragmentos da APA, né? Foi escolhida uma APA, uma área de proteção ambiental, da cidade de Guaraíta. A metodologia do local, na verdade, o trabalho foi realizado em 6 pontos. Foi escolhido através de imagens de satélite, os pontos foram georreferenciados e realizados os transectos. Nesses transectos foram realizados o levantamento de fauna e de flora. No caso aqui, os resultados que teremos seria só de flora, né? Então, a gente vê uma área que os biólogos atuam bastante. Esse levantamento foi feito por transectos de 20 metros de circunferência. Então, todas as espécies que estavam dentro dessa área, elas foram identificadas. As que não foram identificadas no local, elas foram fotografadas e foram identificadas em escritório e com outros estudiosos. Também foram coletadas algumas amostras para ter certeza de que espécie seria, né? O resultado desse trabalho demonstrou, né, que teve ocorrência de 70 espécies em 36 famílias diferentes. E entre elas, 120 eram árvores e arbustos, 4 eram subarbustos, 2 eram cipós, 7 ervas, 2 gramíneas e 4 palmeiras. No trabalho, vocês vão perceber que existe um quadro. Nesse quadro, a gente tem o nome popular, o nome científico, a família e o gênero. E a família que mais se destacou foi a Fabaceae. A gente teve o maior número de gêneros nessa APA, que é denominada APA do Ribeirão, do município de Guaraíta. Também teve-se o cuidado de listar as espécies que podem estar ameaçadas de extinção ou já estão ameaçadas de extinção. Dentre todas as espécies encontradas, 4 se destacaram nessa lista. Essas espécies, na época, porque muda sempre, né, na época, encontramos espécies vulneráveis, né, catalogadas como vulneráveis, que são o angelim e a garapa, e espécies em perigo, 2 espécies, o jequitibá, o bengueiro, e o jaborandi. O jaborandi agora na lista atual, ela não se encontra mais em perigo, ela já mudou de categoria. Nossa consideração final nesse trabalho é que o local para a unidade de conservação, ele apresentou, né, várias nascentes durante esse levantamento de fauna e de flora, mas mostramos o resultado de fauna nas listas. E o local, ele é propício para ser uma unidade de conservação, principalmente pelas nascentes e pela quantidade de vegetação encontrada, que por lei, né, algo essencial para nós, né, manter uma área de proteção para garantir futuramente outros benefícios. Esse local também foi proposto para ter um uso de pesquisa, de lazer e realizar também programas de educação. Depois de ter feito todo o estudo com vários profissionais, essa unidade de conservação ela já foi aprovada para ser uma unidade de conservação de uso sustentável na categoria APA, só que até o momento ainda não foi criado o parque, né? Então ela foi só aprovada, né? Então o município tem essa área, já é aprovado por lei, que é uma unidade de conservação. Agora cabe ao município a realizar um planejamento de como será o plano de manejo dessa área, que também vai envolver vários outros profissionais. Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas.
e obrigada.